Não quero nada com você, não quero mais me entregar. Se eu não consigo ter você, no álcool é o meu lugar. Salve galera, eu sou a Valdonato, vocalista do Caronas do Opala, e o play de hoje é comigo. Valdonato, cantora e compositora paraibana, nascida em Campina Grande em 1982, né? E há 17 anos, completando agora em agosto, 17 anos, eu comecei a atuar na música, né? Comecei ali nos barzinhos de Campina Grande, com voz e violão, em parceria com o meu brother Beto Cabeça, na época. E a gente tocou junto por 3 anos e meio e eu comecei a me apresentar mais frequentemente aqui em João Pessoa. E logo veio o primeiro trabalho autoral, a primeira música, Para Mim Você, foi lançada em 2010. E a gente foi dando sequência, começando também a fazer abertura de grandes shows, né, de artistas renomados, o que gerou para mim, para a gente, uma ampliação de público, né, um aumento de pessoas. As pessoas começaram a conhecer mais, a comentar, a falar, né, através desses shows, desses eventos maiores. E aí, na sequência, eu fui compondo, fui gravando as músicas. Em 2013, a gente lançou, né, no dia do rock, no dia 13 de julho de 2013, a gente lançou o primeiro álbum, Valdonato e os Cabeças, Café Amargo. E de lá pra cá a gente segue lançando clipe, lançando música, single, e tô com o segundo disco aí na gaveta, já quase prontinho para ser lançado. Resumindo assim rapidamente a carreira, né, de Valdonato, né? Valdonato, que é o nome artístico, meu nome mesmo de nascimento, de registro, é Valesca Donato Messias. Então, eu tenho influências na família, né? Tem na minha família um grande pianista chamado Sibelius Donato. Ele é meu primo e ele é um fenômeno da música, né? Hoje em dia ele tem perto de 50 anos de idade, mas ele foi um fenômeno. Ele com 3 anos de idade começou a tocar do nada. E não andava nem falava, um belo dia andou e falou, no outro começou a tocar piano. E aí minha tia, mãe dele, mandou uma carta para Chico Xavier, que o reconheceu como sendo a reencarnação do finlandês Jan Sibelius, cujo nome dele tinha sido colocado em homenagem a esse músico. Então eu cresci nesse meio muito musical, minha avó também tocava piano, então na casa de Sibelius sempre tinha muitos discos, muitos LPs, muitos CDs depois, então isso permeou muito a minha vida. Tem um outro tio também, já por parte de pai, que é o Vavá Messias, que é músico, que é cantor, compositor, sanfoneiro, e tem parcerias com o GC Quirino. Então, assim, sempre na família sempre existiu essa presença muito forte da música. Mas aí, ali na adolescência, tudo, eu me voltei muito para o esporte, né? Eu gostava muito de jogar vôlei, jogava bem, e me dediquei bastante. Mas aí, já depois de prestar o primeiro vestibular, que eu não queria entrar logo na universidade, eu queria experimentar um pouco do que era arte. E aí conheci em Campina Grande o pessoal do teatro e comecei a trabalhar com eles, fazendo sonoplastia, fazendo iluminação, produção de peças de teatro, até que depois que eu dei uma viajada pelo país, meio uma ripongagem mesmo, que eu tive essa fase. E quando eu voltei para Campina Grande em 2005 ainda, foi que eu comecei realmente a cantar, né? Foi que eu assumi. Mas desde a infância já tinha realmente a presença da música na família. Na verdade, eu sempre gostei, né? Eu sempre queria fazer isso, mas eu não tinha representatividade. Porque eu sempre fui essa pessoa que você está vendo. Eu era mais jovem, mas eu sempre tive essa expressão de gênero masculina. Então, eu via as cantoras do país, do mundo, e eram todas de cabelos longos, de vestido, de saia, de muita maquiagem, e eu não me identificava com isso, pensava, não vai dar pra mim. Então, por um tempo, eu deixei essa ideia adormecida, e aí veio Cássia Eller. Cássia Eller surgiu, ela pra mim é muito mais que uma referência musical, é essa referência de representatividade, de dizer, olha, eu tô aqui, então você também pode, sendo assim, você do seu jeito, né? E aí isso começou dentro de mim, depois que eu deixei de lado a questão do esporte, comecei a sentir vontade de atuar realmente no lado artístico, mas só tive coragem mesmo, porque quando eu falei que viajei, que dei essa ripongada, eu fui com essa intenção, porque eu tinha muita vergonha de cantar para os amigos, para o povo de Campina Grande.
E aí quando eu dei essa viajada que voltei, aí minha mente se abriu mais, eu me libertei de algumas amarras. E aí quando voltei para Campina, foi que eu comecei. Eu gosto de todo tipo de música, eu gosto de música bem feita, bem escrita, bem produzida. Não tenho restrição para ouvir, até mesmo para cantar. Mas o que me pega realmente assim pela alma é o rock and roll. Nossa, desde que eu ouvi a primeira vez, ainda na adolescência, que eu ouvi a voz de Cássia Eller, e ela também sabia escolher muito bem o repertório, né? E mexia muito comigo. Mesmo quando eu ouvi sem nem saber como ela era. De cara, o primeiro contato assim, real que eu tive com a música dela foi quando Malandragem entrou na trilha sonora de Malhação, da Rede Globo. Aí eu ouvi aquilo ali, já mexeu comigo. E aí na época era o tempo de locadora de CD, né? E aí eu aluguei um CD dela, só que a capa do disco Violões era um rosto assim meio borrado, era o rosto dela mais borrado. Não dava pra ver quem era, como era de verdade. Mas eu aluguei aquele disco, tinha aquela música, e aí já gravei numa fita e fiquei viciada naquela voz, naquele repertório, aquele jeito que ela tinha de cantar, muito real, muito verdadeiro, né? Mexe com você. Se eu ouvir Cássia Eller, você se arrepia, assim, isso acontecia comigo. E aí isso me chamou, assim, me fisgou realmente pela alma, né? Tem outros artistas, claro, que me influenciaram muito, Bon Jovi, Guns N' Roses, Nirvana, aqui no Brasil, Paralamas de Sucesso, Legião, Cazuza, rock nacional como um todo. Mas para escolher uma não tem como não ser Cássia Eller. Na verdade, assim, eu tinha um barzinho na época, ali em 2010, chamado Vinil Retrô. Ficava ali em Tambaú. E aí eu toquei uma vez lá e o proprietário disse, não, eu quero você todo sábado aqui. E aí a gente começou a tocar todo sábado e essa frequência foi cativando um público que ia todo sábado e esse público começou a aumentar. Todo sábado ia mais gente, o povo começava a ouvir falar e outras casas também começaram a procurar para fazer show e isso também abriu portas para a gente fazer a abertura de grandes shows, né? Então foi por aí que foi crescendo realmente o nome, né? A artista Valdonato em João Pessoa. E até que a gente gravou em 2010 também, ou 2010 ou 11, acho que foi 10 ainda, o primeiro clipe, né, que foi da primeira música lançada também, chamada Para Mim e Você. Então, nessa minha trajetória, né, nessas oportunidades de dividir palcos e eventos com grandes artistas, eu tive a oportunidade de abrir shows de Leone, que inclusive foram 3 shows dele, e nessa proximidade ele acabou gravando uma participação no primeiro disco, né, na música Cargas. Mas aí também teve, nossa, são muitos nomes, foi o Rapa, Capital Inicial, Titãs, RPM, Maria Gadu, Geraldo Azevedo, Oswaldo Montenegro, Adriana Calcanhoto. É muita gente, graças a Deus é uma lista extensa e segue crescendo. Teve Teatro Mágico ainda, enfim, foram vários palcos, mas desses todos eu destacaria um show de 2014, aqui em João Pessoa, no projeto Extremo Cultural, lá no Busto de Tamandaré, que a gente fez a abertura do show dos Titãs para uma estimativa de 70 mil pessoas lá na praia. Então foi inesquecível. Esse show até hoje, tem gente que cruza com a gente, assim, que fala comigo e fala, aquele show foi demais. Então eu destacaria esse aí. Eu ainda morei em São Paulo, né, entre 2014 e 2018. Passei 4 anos lá e aí a gente ainda participou de um festival bem importante chamado Nig Time for Music. Esse festival era uma Copa do Mundo de artistas, né, de bandas, das bandas independentes. Mas aí no júri eram grandes nomes da música, professores da Souza Lima, tinha o Felipe Andreoli, baixista do Angra, tinha o Eduardo Arduanui. E a gente entrou e foi passando de fase, passou a eliminatória, passou a semifinal. Fomos para a final e vencemos esse festival. Ainda levamos melhor vocalista, melhor guitarrista, melhor banda. Então, acho que foi o evento em São Paulo assim, que mais marcou a minha passagem por lá. Até que no finalzinho de 2017, a Rádio Tabajara me convidou, né, para apresentar o programa. Na época era Palco 105, hoje Palco Tabajara. E desde então também comecei a exercer essa nova função, né, essa nova profissão de apresentadora, de comunicadora e radialista também. Comecei a apresentar aqui um outro programa chamado Rock do Brasil. E aí todo sábado, de 1 às 3 da tarde,
Hoje em dia eu não estou mais fazendo, porque tem outros projetos dentro da empresa aqui que para esse ano, mas foram 5 anos à frente do Palco Tabajara e do Rock do Brasil. Em janeiro do ano passado, de 2022, o Degner, que é baixista do Caronas do Opala, junto com o Nildo Gonzalez, que é o baterista, vieram falar comigo, né, explicando, dizendo, a gente está 10 anos parado, Caronas do Opala. É uma banda que marcou uma época, uma banda que teve muito destaque por aqui, pela irreverência, pela sonoridade, né, pelo repertório. E a gente está querendo voltar e precisamos de alguém para o vocal. A gente pensou em você, tal. Aí eu não tinha, confesso que eu não tinha muita ideia do que era o Caronas do Opala. Sendo eu de Campina Grande, eu não acompanhei de perto a trajetória deles, né? Nunca fui a show nem nada, só ouvia falar realmente o nome. E aí, disse, tá bom, não sabia exatamente o que é que tocava. Eu disse, vamos lá, eu gosto de desafio, né? Eu já fiz vários shows diferentes, assim, da minha pegada do rock and roll, já fiz Bob Marley, Chico Sainz, Legião Urbana, já fiz show de axé, já fiz show de forró, então assim, eu gosto do desafio. E aí vamos nessa. Quando me chegou o repertório, aí grande foi a surpresa, eu disse, não, agora já deu sim, vamos encarar. Vamos encarar, e músicas realmente assim, eles mandaram umas 30 músicas que eu nunca tinha cantado nenhuma. Algumas eu já conhecia, assim, uma memória afetiva, tal, de ouvir. Mas cantar, chegar num palco e cantar era a estreia com todas elas, né? E assim, se não me falha a memória, em maio de 2022 a gente fez o primeiro show lá na Vila do Porto. E foi, nossa senhora, uma diversão pura, uma maravilha, adorei. O Caronas do Opala, ele traz no repertório uma essência, é o brega. Mas a gente dá uma pitada de rock and roll, porque todos os integrantes da banda têm essa origem em bandas de rock, né? E tem também uma vivência, uma memória afetiva realmente com o brega, né? Você sempre tem um tio, um parente, um avô que ali curtia muito e que você ouvia por tabela, né? Então, todo mundo que vai assistir ao show do Caronas se sente assim, sente essa nostalgia, né, de alguma memória musical, de músicas que você não sabe exatamente porquê, mas você se emociona, você sente aquela coisa e canta como se estivesse sofrendo aquilo ali. E a gente vê muito isso na plateia, né, no público. Então, essa é a nossa proposta, a gente traz músicas de brega, traz muito Roberto Carlos também, né, muita Jovem Guarda, e trazendo, dando sempre um toquezinho a mais de rock and roll. Viva Caronas do Opala! Eu sempre sentia isso que eu vou falar, mas desde que eu comecei com esse trabalho no Palco Tabajara, que eu tive que realmente conhecer mais a fundo a cena musical, não só de João Pessoa, como da Paraíba, para mim um fator que é marcante é a diversidade. A música da Paraíba tem uma diversidade que, dos lugares que eu já fui, eu não vejo em lugar nenhum. A gente encontra diversidade com qualidade. E a gente está vivendo um momento, diria que de uns 6, 7 anos para cá, de uma explosão assim, de artistas novos, sabe, com muita qualidade, com muita criatividade, acreditando, confiando no próprio trabalho. Isso é muito bom de se ver, é muito bonito. A gente pode chegar aqui na Paraíba, pessoas de qualquer lugar que a gente pode se orgulhar, que vai vir, só vai ver música boa, vai ouvir grandes artistas, sabe? A gente não deve a ninguém nesse sentido. Claro, como estamos no Brasil, estamos na Paraíba, então sempre falta ainda, né, apoio, falta incentivo, falta espaço, falta reconhecimento, falta verba para a gente ter condição realmente de se aprimorar, de evoluir e de divulgar mais ainda, de espalhar o nosso trabalho. Mas a diversidade e a qualidade da música da Paraíba é algo sensacional. Bom, para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, você pode ir no meu Instagram, é só @valdonato,
tudo juntinho, sem nada interferindo ali no meio. E Caronas do Opala também, muito simples, @Caronas do Opala, tá tudo aí.